Olá, Ricardo Aragão por aqui. E eu ajudo vendedores a aumentarem as suas vendas, se conectarem com seus clientes. E dando continuidade à sequência de vídeos, hoje eu vou falar sobre como diminuir o não dos clientes, ok? Mas para entendermos isso, primeiro nós temos que ter a consciência de que os nãos fazem parte do dia a dia do vendedor e eles sempre vão fazer. A ideia aqui é como diminuir, extirpar os nãos, extinguir os nãos da vida do vendedor. Seria impossível, porque cada cliente é único, cada cliente é diferente. Às vezes ele realmente só está começando a pesquisar, a analisar, não está com dinheiro. Tem milhões de motivos, às vezes, para ele não comprar. Mas tem milhões de motivos também por que você não vendeu. Então a ideia é equalizar isso e aumentar a sua conversão. Mas como que eles devem ser superados? Através do conhecimento do vendedor. Quanto mais um vendedor conhecer do seu produto, do seu serviço, quanto mais ele estiver preparado, quanto mais ele conhecer técnicas de vendas, quanto mais ele conhecer sobre o seu cliente, sobre o seu mercado, quanto mais ele conhecer sobre ele mesmo, maior a possibilidade dele vender. Quanto mais energia um vendedor colocar em cada venda, entender que o cliente que ele atende às 8 da manhã e o cliente que ele atende às 18 ou 20 horas, ele tem que atender com a mesma energia. Ah, Ricardo, mas é muito difícil isso. E qual profissão é fácil? Existe a parte difícil e existe também a parte boa das vendas. Bater as metas, as conquistas, aumentar a comissão, fechar uma venda. Mas precisa ter a conciliação desses fatores importantes. O cliente, ele precisa perceber que você domina aquele cenário, ou numa venda externa ou numa venda interna. Ele precisa perceber que você domina o que você está falando, que você tem postura, que você tem energia, que você é um profissional diferenciado. E ele passa a confiar em você. E muitas vezes, além dele comprar de você uma vez, duas vezes, três vezes, ele ainda indica você, ele recomenda você para outras pessoas. E, como eu disse, o vendedor ele tem que ter os bons hábitos e tem que ser um conhecedor das técnicas de vendas. Então, se eu puder falar alguma coisa, conhecimento, muita força, muita atitude, né? Porque não adianta só ter força e atitude e não ter conhecimento, não saber técnicas de venda, bons hábitos de vendedor e técnicas de vendas. O que nós não podemos achar é que simplesmente pela simpatia, eu sou simpático, legal, eu vou vender. Isso ajuda? Claro, quem não gosta de estar com uma pessoa simpática. Mas tem muitos antipáticos, chatos que vendem também, que são muito profissionais, são educados com o cliente, não tem todo aquele diferencial de simpatia, mas tem outros adjetivos, ok? Também é simplesmente pela beleza vai vender. Lógico, a beleza, você estar bem vestido, bem alinhado, faz a diferença. Inclusive, existem pesquisas que falam sobre isso. Isso aí ajuda, mas também não é tudo. Estão entendendo? A questão de vender, de diminuir os não, é uma consequência de vários fatores. Você precisa ser bom em tudo? Não, mas você dominar um pouco de cada e ser melhor em alguns, potencializar alguns, é aí que vai começar a fazer o diferencial. Talvez você não seja tão bom na energia, mas tem muito conhecimento, conhece técnicas de venda e se veste muito bem. Faz a diferença. Porque eu estou falando que a beleza, tem pessoas que têm a beleza natural e tem pessoas que podem tornar-se bem aparentadas. E também beleza é relativo, Cada um tem o seu tipo de seu gosto, de beleza. Mas estar bem vestido de acordo com o seu negócio, aí não tem muito o que falar. É igual. E também não pode se achar que somente eu sou muito bom comunicador, eu falo bem, eu converso muito bem, eu sou muito falador. Quem já ouviu aquilo? Nossa, cara, como você fala bastante, você fala muito. Você já pensou em trabalhar com vendas? E eu sempre digo, um vendedor ele tem que ter dois ouvidos.
ele tem 2 ouvidos e uma boca. Então os ouvidos vencem. Então o melhor ainda é o vendedor que sabe ouvir. Porque só falar o Léo, você cansa o cliente. Você não está sendo um comunicador, você está sendo prolixo. Está falando e cansando o seu cliente, né? Eu já uma vez contratei um profissional muito bom, muito bom. Ele tinha tido sucesso até então, tinha 2 faculdades, 3 pós-graduações, um cara que lê muito, se comunica, não é que ele não se comunicava bem, você veja lá, quanto ele falava bem, né? E falava demais, né? Às vezes fazia algumas visitas com ele, acompanhado em clientes, e ele falava, e eu dizia, cara, sabe por que você não está vendendo? Você está falando demais, está perdendo time, está cansando o cliente, está sendo prolixo, você tem que corrigir isso. Passado um tempo, ele foi trabalhar em outros negócios, e algum tempo atrás ele me ligou, ele fala que hoje ele é gestor de vendas em outra companhia, ele lembra de todos aqueles ensinamentos que adquirimos juntos, naquele momento onde eu era o treinador dele, eu era o gestor dele, né? Ele entendeu que essa parte boa de comunicação, de fala dele, ele tinha que aprimorá-la para não cansar o cliente, para não ser um vendedor cansativo, né? Quem fala demais, tem uma máxima em vendas que diz, quem fala demais, perde. Ou seja, novamente, tudo que eu estou falando aqui é importante. Detalhe a detalhe, tijolinho a tijolinho, ponto a ponto, né? Você vai ser bom em todos? Não, é bom você ter o conhecimento de todos, mas em alguns você vai ser melhor, que você tem mais aptidão para aquilo, é natural para você, né? É mais fácil para você. Então, potencializa esses e mantém os outros em um bom nível, né? Digamos que de 0 a 10, você pontuar todos acima de nota 7, maravilhoso. E alguns você vai tirar 9,5, 10. E aí, o que não dá é você de 0 a 10 tem 10 pontos a trabalhar, né? 10 pontos importantes para venda, e você é nota 6 em tudo, na média. Aí não fica bom, ok? Aí realmente os nãos vão ser mais. Nós vamos ter mais quantidade de nãos, né? É aquilo que eu disse, cada cliente é um cliente, mas você consegue diminuir isso através do seu empenho em se qualificar e melhorar mais como vendedor. Como vendedor, isso. Tá, aqui eu falei algumas dicas de como diminuir, mas por que é importante diminuir os nãos? Eu gosto de falar disso. Tá, mas isso é óbvio, Ricardo. Tá, e o que é óbvio? Né? Tudo que a gente fala muitas vezes em venda, e eu falo para muitos vendedores, mas eu já sabia disso, tá? Então por que não faz? Por que não está vendendo o suficiente? Porque nós pecamos no óbvio. Tá, então nós temos que entender por que diminuir os não. Aumentar as vendas. Claro, aumentar a minha conversão de vendas. Com o mesmo esforço, eu obter mais resultados do que eu obtinha antes. Um resultado maior. Agora, o que é importante entender? Quando eu estou atendendo lá 10, vamos dar um exemplo, tá? 10 clientes por dia. 10 clientes por dia, dá números redondos aí. Tem pessoas que atendem um por semana, um por dia. Estou atendendo 10 clientes por dia. E eu estou evoluindo, aumentando a minha conversão. E eu começo a perceber isso, o que eu faço? Eu baixo para 6 clientes. Acaba dando no mesmo número de vendas. O importante é você manter, lembra que eu falei da energia, manter essa energia por um tempo, para você começar a consolidar a sua carreira. É o preço que tem que ser pago. Ou seja, você está melhorando, de 10 você está fechando com 5, mas com 10 você fechava 3. Agora com 10 você está fechando 6. Só que se você passa a atender 7, você vai passar a fechar 3, 4. Ou seja, você está diminuindo o número de vendas, está trabalhando menos. Ah, você vai ter que fazer isso um dia? Ah, é uma decisão sua. Mas quando você está num processo de consolidação, de conquistar o patrimônio, se consolidar como vendedor, ter uma vida, né, perene assim como vendedor, o preço tem que ser pago. Ou então você está aumentando a conversão, né, e diminuindo a atividade, você está trocando 6 por meia dúzia. O que é mais vantajoso daí? Né? E aí, dependendo da empresa, ela quer que você realmente converta mais.
Ela vai te cobrar por isso, se você for um funcionário, se você for o dono da empresa, se você for autônomo, se você for profissional liberal, você também vai se cobrar por isso, porque você tem seus custos. Então você vai ter que manter. Outro fator importante para diminuir os nãos é aumento de renda. Com aumento de renda, você tem possibilidade de guardar mais dinheiro. Guardando mais dinheiro, isso dá mais tranquilidade. Você pode investir mais em você, investir mais na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Então, isso são alguns fatores que eu acredito que sejam óbvios, mas muito importantes para a gente fazer o raciocínio. Dentro dessa linha, eu gosto muito, às vezes, de fazer analogia, né? Quando você melhora a técnica. Mas isso é depois de anos, né? Vou falar, não sei quem conhece, o Zé Roberto, ele foi um grande jogador de futebol, jogou na seleção brasileira, jogou na Copa de 2006, e certa vez eu estava fazendo uma entrevista dele, vendo uma entrevista dele, ele estava dizendo que por anos, justamente o que eu estou falando aqui, ele corria mais e aprimorava a técnica, corria mais, e quanto mais ele fazia isso, porque ele tinha juventude a favor, mas ele se tornava mais eficaz, o melhor vendedor, um vendedor mais técnico. Mas com os anos, na questão do esporte, né, e para vendas também você não vai trabalhar sempre, 30 anos no mesmo nível. Tem pessoas até que podem fazer isso, mas a maioria não vai. O nível foi baixando, mas a eficiência foi aumentando, porque ele foi melhorando a sua técnica, ele foi conhecendo os atalhos do campo, ele foi sabendo como se recuperar melhor, ou seja, ele foi se conhecendo melhor como profissional. Ou seja, no decorrer dos anos, ele teve um pico, e depois, quando começou a queda, para manter-se em alto nível, talvez não naquele auge, provavelmente, que ele tinha as duas combinações, técnica e energia, ele começou a aprender mais sobre ele, sobre os atalhos do campo, como se cuidar mais, aprimorar a sua técnica. Então isso vale para nós também, profissionais de vendas, né? Se um profissional do futebol, um atleta fez isso, porque nós não podemos fazer. Tem vários exemplos, o Anderson Silva também, onde ele atingiu o ápice dele aos 36 anos. A maioria dos lutadores, né? Anderson Silva, lutador de MMA, nesse momento já estão em queda, ele ficou no auge ainda por mais 4 anos ainda. Mais ou menos isso. Por quê? Porque ele aprendeu nesse auge dele, juntar a energia, parte da juventude que ele tinha, com técnica, né? Diminuiu os nãos. No nosso caso aqui, né? Ele aumentou a eficácia dele. Certo? Todo dia vai chegar, todo momento vai chegar para alguém, né? Vamos ter que parar. Ok? Só que tem pessoas, muitas, no ambiente de venda, tem as pessoas positivas e temos as pessoas negativas. Eu sempre digo, fujam dos negativos. Eu não estou dizendo que eles são mal pessoas. Pode até ser, né? Porque também tem mal pessoas, mal profissionais, bons profissionais, mas pessoas mais do mal sendo ótimos vendedores, né? Isso não quer dizer nada, mas quer dizer que elas estão num mau momento. Então é o momento de se afastar daquela pessoa. Porque naquele, aquela ideia, você não sabe nadar direito, vai tentar salvar alguém que está se afogando, vão ser 2 se afogando. Então, mas o que eu faço, Ricardo? Eu não gosto de ver ninguém sofrer. Talvez eu sou gerente, talvez alguém que seja melhor ainda que você naquele momento, porque você tem que se preocupar com a sua parte. Você fazendo a sua parte, você já está ajudando essa pessoa, né? Para o gerente até fazer o trabalho dele. E essas pessoas muitas vezes dizem, Ricardo, você está falando aí, mas é impossível evitar os nãos. Concordo. É impossível, eu já abri falando isso. Mas tem como diminuir os nãos, aumentar a nossa técnica, através de tudo que eu já falei. Mas eu já fiz de tudo para tentar diminuir os nãos e sem sucesso. Tá, mas tentou quanto tempo? Aplicou da forma correta? Buscou ajuda? Alguns colegas seus, algum dos seus colegas que você viu ao longo aonde você trabalha hoje, ou ao longo da carreira, você viu ele melhorar a sua técnica, melhorar como vendedor? Então são perguntas que nós temos que fazer.
Os seus colegas, tem colegas seus que estão melhorando, ficam só reclamando? Porque quando a gente fica reclamando, nós não buscamos a solução. Como melhorar a cada cliente? Como melhorar a cada venda? Independente de eu ter vendido ou não, eu sempre tenho que fazer uma análise. Eu vendi, tá? Quais fatores que fez eu vender? Essa foi uma venda fácil? Foi uma venda difícil? Eu fiz ela tornar-se fácil? O cliente veio realmente para comprar, eu simplesmente administrei para não perder a venda? Ou ele realmente não queria de jeito nenhum? E eu considero que eu fui fantástico nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. As mesmos questionamentos valem para quando o cliente não compra. Por que não vendi? Não tinha o que fazer, porque ele não tinha dinheiro, por causa de, tá, mas ele tinha. Então, o que eu deixei de fazer? O que eu deixei de falar? O que eu falei a mais? O que eu falei a menos? Quais perguntas eu tinha que fazer para esse cliente? Quais objeções eu deixei de tratar? Quais características, benefícios do produto eu deixei de falar? Ok? Então, isso são perguntas que vão nos fazendo evoluir. Tem vendedores que fazem essas anotações. Eu sempre fui, né? Tanto que tem muita coisa escrita. Anotar. Hoje é muito fácil, né? Bloco de notas, celular. Vai anotando. Ó, posso melhorar nisso, nisso, aqui. Ah, como eu contorno isso? E aí os nãos é um processo gradativo, um processo natural de evolução. Não vai melhorar do dia para a noite, mas a todo dia ele melhora um pouquinho. É imperceptível. É igual engordar. Vamos supor que hoje eu tenho 70 quilos. Eu não vou engordar 40 quilos de hoje para amanhã. Mas eu posso engordar 40 quilos. Em 1 ano, 2 anos, depende do meu metabolismo também. Depois só vai aumentando a gordura. Assim vai acontecendo em técnicas de venda. Leva um tempo, depois só vai potencializando cada vez mais. Para emagrecer também. Se eu tenho 40, se tem 70 quilos hoje, 40 quilos a mais, 110 quilos, eu não vou ter 40 quilos a menos amanhã. É um processo. E é um processo, às vezes, mais doloroso ainda, porque daí eu tenho que entrar em dieta, começar a mudar hábitos. Isso leva um tempo. O efeito inverso é mais difícil ainda, que é o efeito de auto-melhora, de melhora constante do vendedor. De evolução constante. O que nós temos que fazer? Primeiro, criar uma base muito forte, sólida, e depois só vamos administrando. Terreno fértil, você vai sempre adubando ele. E o que, nesse quesito de diminuir os não, o que não podemos fazer de jeito algum? Não deixar de ser insistente, é o que eu estou dizendo aqui. Temos que insistir sempre um pouco mais, um degrauzinho a mais. Outra coisa, não pode ter vergonha do cliente, falar o que tem que ser falado, com muita educação, né, uma boa comunicação, e falar, muitas vezes, putz, se eu falar isso eu vou perder a venda. Não. Talvez você até ganhe no momento ali, que é mais difícil, mas lá na frente você perde. Então você não começa a consolidar a sua carreira. Tem que falar, sabe? Certa vez eu trabalhei com venda de carros, né? E eu via que era o mercado, naquela época, falando 18 anos atrás, o mercado era prostituído, né? Em questão de juros, retorno, tinha vários fatores lá. E eu era um vendedor que eu falava para o cliente, eles ficavam bravos comigo porque eu falava a verdade, sabe? E muitas vezes, no início eu perdi alguns, depois eu parei de perder, porque eu comecei, não, eu tenho que contornar isso, eu tenho que vender, falando assim, porque eu sei que é o certo e eu sei que vai funcionar. Eu sentava, tem um minutinho, sentava, explicava para ele, mesmo assim não entendia, falando, então vai lá em tal cliente, veja a parcela, veja, mesmo carro, não estava no nome, modelo, cor, fez igual, não peça para ver mais nada. Compare com parcela, depois você volta aqui. E os clientes começavam, com o tempo, começaram a voltar. Todos? Não. Mas de 10, 3 voltasse, 4 voltasse, e é o que mais ou menos voltava, já me ajudava. Fora o que eu converti ali no momento. E aí você começa a ganhar a confiança do seu cliente. Outra coisa muitas vezes você acha que está sendo inconveniente com o cliente. Aí tudo é a forma como se fala, como se posta, como você se compromete ali com o cliente, como ele percebe que você está dentro da cena.
dentro da cena, quando eu falo dentro ali do negócio, envolvido com ele naquele momento, sabe? Então, a gente não pode achar isso. Uma vez eu tinha uma vendedora, eu treinei muito ela, mas ela não era da de vendas, ela foi aprendendo. E chegou um momento que ela vendia, eu acho que depois de um tempo ela começou realmente a achar isso, que ela era inconveniente com o cliente, ter vergonha do cliente, ter medo do cliente. No momento de fechar, ela só perguntava o que eles acharam, eles falavam o que achavam e ela não falava nada. Não falava, vamos fechar. Por que você está dizendo não? Não queria entender e deixava, o cliente pegava e ia embora. Ou seja, um outro vendedor mais capacitado, de 10 ali, desses clientes que ela perdia, eles iam vender para mais 6, 7. Porque ela se mostrava com credibilidade, mas ela não conseguia avançar porque ela se achava inconveniente, ela tinha vergonha. Por que eu vou contornar o cliente? Como eu vou falar para ele fechar comigo? O cliente sabe que eu sou vendedor. Ele sabe que eu quero vender. E ele também, se ele está ali, algum motivo, alguma coisa despertou interesse nele. Ou muito grande, ou muito pequeno, ou médio interesse, ou nenhum interesse. Aí cabe a mim, como vendedor, entender o porquê. Forçar a venda? Não, mas falar para ele, ó, vamos fechar negócio? Um vendedor que não fala isso, nossa. Aí também não adianta chegar só nessa parte, vamos fechar negócio? Sem você ter feito todo um processo, que é mais ou menos o que eu estou falando aqui. Tá? Para que tudo funcione, nós temos que ter algumas premissas, né? Além de tudo que eu falei, eu disse aqui que a beleza ajuda a vender. Então, eu tenho que estar bem vestido. Ah, mas eu uso uniforme alinhado, unhas bem feitas, sabe? Cabelo bem penteado. Então, são vários fatores. Estar cheiroso, cheirosa, né? Então, são fatores. A aparência, estou falando. Né? Muitas vezes o cara, uma pessoa que não é tão bonita, torna-se mais bonita e simpática do que uma pessoa que às vezes tem até mais beleza natural, mas não está muito adequado. Certo? Outro fator importante, eu preciso, um vendedor que não conhece o seu produto, o seu serviço, está fadado a não vender. Nós temos que saber mais do que o nosso cliente. Pode chegar algum cliente que saiba mais que eu? Pode, já peguei clientes que às vezes quer testar. Mas é muito difícil. E quando ele vem e vê que você também sabe, ele te respeita. Ele fala, puxa, eu sei pra caramba disso mesmo, que esse cara sabe, esse cara é bom. Ele passa a te respeitar. Porque muitas vezes tem cliente que vem testando, né? Então nós temos a obrigação de conhecer do nosso produto, do nosso serviço, estudar ele, saber como cada vez melhor como eu explicar para o meu cliente. Eu preciso demonstrar cultura para o meu cliente, porque às vezes depende do tipo de venda, uma venda mais consultiva, uma venda mais demorada, que leva 1, 2, 3 visitas, ou até aquela que seja mais rápida. Quando o cliente ele percebe, fala, esse cara é diferente. Ele, além do que ele está falando, ele sabe de mais coisas. Ele fala de vários fatores. Cultura. E eu preciso estar concentrado no cliente. Eu sei que depende do tipo de venda, mas as vendas que eu estou falando aqui na maioria das vezes é cliente, homem a homem, mulher a mulher. Porque atender 2 ao mesmo tempo fica difícil. É meio varejo, né? Diferente, é um outro tipo de venda. Varejão, né? Então, cliente é cliente. Homem a homem, mulher a mulher, sabe? Olho no olho, né? Ele precisa perceber que eu estou dando atenção para ele. E chegando no final aqui, eu quero deixar 4 dicas, eu acho que podem realmente, você sair daqui já, várias das coisas que eu falei aqui, já dá para você implementar. E essas aqui também, eu vou falar, você pode implementar agora. Eu sempre falo da lei das 72 horas. Às vezes você vai no treinamento, você anota, folhas e folhas. Pega 3 itens e aplica em até 72 horas. Porque senão você não aproveitou nada. Porque se você quiser aplicar tudo, eu digo que é praticamente impossível aplicar tudo de uma vez. Muito difícil. Já tentei, já vi várias pessoas tentando, nunca vi ninguém conseguir. Mas se você anotou 3 coisas importantes, não, esse aqui eu vou dar para usar. Então vamos lá, de tudo que eu falei aqui, quando o cliente não quer comprar, tente 3 vezes, pelo menos, antes dele desistir.
Algumas pessoas falam em 5, mas eu estou falando em 3. 3. Entendeu o não dele? Por que ele está dizendo não para você? Ou pelo menos tente 3 vezes antes evitar o não. Eu chamo antecipação das objeções, né? Mas isso é assunto para um outro vídeo. Depois que o cliente saiu, foi embora, ligue para ele se ele não comprou. Ele vai esquecer, porque ele vai tocar a vida dele. Sabe? Você fala, vou ligar para você, né? Ou não, mesmo não avisando, você liga. E se você avisou, ele fala, não, pode deixar que eu te ligo. Aí como contornar isso? Então, sabe quando ele vai ligar? De 50 que fala isso, 2 vão ligar de volta. Você pode falar para ele, entendo, agradeço muito pela sua preocupação, mas eu sei que a partir do momento que você sair ou que eu for embora, a sua vida tem que seguir, você tem seu trabalho, você tem suas obrigações, e justamente por respeitar muito isso, eu vou assumir esse compromisso, porque aí faz parte do meu trabalho, para que você cuide do seu trabalho e da sua vida, ok? Então semana que vem eu te ligo, amanhã, mês que vem, conforme vocês combinaram lá, ok? Eu vou falar, todas as vezes que eu falei isso, sempre funcionou, todas, sabe? Então falar com jeito, você tomando a cena. E você vai insistir com o cliente, né, estando ali no momento ou não, até tirar o não definitivo. Tem regiões, por exemplo, que a pessoa não diz não. Eu mesmo estou aqui em Curitiba e dificilmente o curitibano fala não. Muito difícil. Fala, vou pensar, estou vendo. Difícil não. Então é melhor você já ter um não convicto do que um talvez sempre. Você fica naquela esperança, contando com aquilo. Então é melhor você tirar. Porque na ânsia, às vezes, de tirar o não, o sim sai. Né? Então você está sendo chato? Não. Você tem que ser objetivo com o seu cliente. Justamente para você não ficar, se aquele vendedor chato, ficar ligando 1, 2, 3 vezes. Não tem que tirar o não do cliente. Então são dicas que já dá para aplicarmos aí. Ok? Bem, espero que esse vídeo te ajude muito, já de imediato, a começar a alavancar suas vendas e diminuir os seus nãos. Um abraço, fiquem bem.